Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caso Que É Gostoso. Bom, os vídeos são numerados, né? Os podcasts são numerados, o 0 é o de apresentação do canal, né? Eu não faço edição, não faço corte, às vezes eu atropelo um pouco as palavras, porque o raciocínio é mais rápido que a fala. Vou fazer um podcast rapidinho aqui. Tem a lista de canais sugeridos, né, e vídeos sugeridos, está aberta a playlist aí de vídeos sugeridos aos inscritos. Tem um canal interessante que tem poucos inscritos, tem menos de 100, mas é bem interessante mesmo para quem quer focar mais no tema aí, capi, né? Eu acho que boa parte dos inscritos aqui, né, esse canal é de 2020, boa parte dos inscritos já conhece, né, o roteiro, já conhece o manual, volume 1, 2, 3, 4, 5, até o volume 10, já decorou o manual todo, já sabe qual o comportamento das capis, né, o que vai acontecer no relacionamento, essas coisas todas. Então eu procuro falar sobre outros temas. O podcast 55, que eu falei sobre minha posição política, né, que na verdade é como se não tivesse uma posição política, né? Há um podcast sobre partidos políticos. Eu perdi alguns inscritos, né? Eu fico feliz por ter dado uma limpada e, surpreendentemente, ganhei mais inscritos ainda com esse podcast. Esses conteúdos masculinistas, realistas, né? Você pode tentar fazer o podcast o canal no YouTube para ser remunerado, mas isso não vai dar certo, porque normalmente a gente tem uma afinidade, né, uma linha de raciocínio muito próxima, como, por exemplo, o minimalismo. Se você prega o minimalismo, ou seja, consumir o mínimo possível, que não te afete, qual vai ser o anunciante que vai ter interesse em pagar alguma coisa para anunciar nos intervalos do seu canal? Né? Eu acho utópico, né, o produtor de conteúdo de canal realista, masculinista, achar que vai ter alguma remuneração. Então essa é mais uma razão que isso deve ser feito por altruísmo mesmo, né? E em razão disso eu já disse que é por isso que eu não apareço, né? Se vocês tiverem algum comentário para fazer elogio, eu peço sempre que vocês elogiem o que está sendo dito, mas não elogiem a pessoa. É um trabalho que a gente tem como ser humano também, a gente se distanciar do ego, né? Pelo menos alguma coisa na vida a gente deve fazer para os outros, né? Para ajudar os outros, né? E o ser humano normalmente é muito egoísta. Bom, mas eu não vou direto aqui o que eu quero comentar. Teve uma expressão cunhada no outro canal masculinista que eu pedi até para usar aqui como emprestado, né? E a expressão foi: não seremos cavalos amarrados numa cadeira de plástico. E é bem por aí mesmo, né? Nós somos fortes pra caramba e não nos damos conta que estamos amarrados, né, a coisas que, assim, que são muito mais fracas que a gente, né? Eu já contei a minha história, eu larguei o funcionalismo público bem remunerado, né, já que não pretendo casar, não pretendo ter filho, já tenho o suficiente, sou minimalista. Então, para que eu vou vender a coisa mais importante da minha vida, né, depois da minha vida, que é o tempo, né? Preso num escritório, trabalhando num ambiente corporativo, né? Quem é mais experiente aí conhece o ambiente corporativo, né? Normalmente você não faz amigos, né? Você está sempre num ambiente ali competitivo e eu não suporto esse ambiente competitivo. Tipo, quer competir comigo? Leva para você, eu já tenho o suficiente, não estou muito interessado não. O meu interesse é ter paz, né? E até foi uma surpresa no meu ambiente de trabalho, porque as pessoas mais próximas assim duvidavam que eu tivesse coragem de largar tudo, né? E pois bem, vida que segue. Mas hoje eu estava pensando, né? Hoje eu fui, mesmo sendo minimalista, a gente de vez em quando faz algumas coisas, né? Hoje eu fui para um restaurante aqui na Europa, né? Num all you can eat, né? Ou seja, come à vontade, um rodízio, né? Um rodízio japonês.
tinha 50% de desconto, né? Já que eu não tenho que pagar a conta de capim nenhuma, né? São 50% de desconto, né? E aí eu andei pensando, né? A gente fica filosofando. E eu lembrei de uma situação que lá pelos idos dos anos 2000, eu acompanhava um site, né? Ele começou como um blog, depois foi um site, que era um site de mercado financeiro, né? Mas tinha um fórum lá, né, que os participantes... Hoje tem mais de 100 mil inscritos aí. A última vez que eu vi tinha mais de 100 mil inscritos. Provavelmente vocês conhecem, mas eu não vou citar o nome porque se tornou uma empresa, né, e o cara quer ganhar dinheiro. Ele não quer ganhar dinheiro com investimento, ele quer ganhar dinheiro com os inscritos, né? Investimentos é acessório. Mas assim, o cara ele já falava, né? Ele é um médico que largou tudo, né? E ele já falava, olha, não case, mas se casar, não separe. Não case. Se casar, não tenha filhos. Se separar, não case de novo. Não case de novo, não tenha filhos de novo. Se você não fizer nada disso, esquece, vai perder de qualquer forma. Então, assim, ele mandava umas red pills lá pelos idos dos anos 2000, que talvez tenha sido isso que tenha me contaminado. E naquela época, eu engolia aquelas red pills, né, e pensava assim, caramba, mas faz todo sentido isso que eu estou ouvindo, né? O mais interessante do site não era análise de mercado, nada disso. Era o fórum, era a participação no fórum em assuntos não relacionados a mercado, né? Como, por exemplo, comprar um carro, sair do país, tudo, né? Mandar dinheiro para fora, mas não efetivamente operações financeiras, né? Como guardar dinheiro, minimalismo, essas coisas todas. Eu estou vendo a gaivotinha batendo asa, tentando voar. Depois eu vou fazer um vídeo. Bom, voltando. E eu já fui contaminado por essas red pills, né? E hoje eu estava pensando, né, da seguinte situação. Imagina que você está num teatro. Eu gosto muito das piadas do Paulinho Gogó, né? Eu rio bastante, né, com ele, sabe? Aquelas piadas picantes, né? Tinha no passado, não sei quem é dessa época, Ari Toledo também, né? Ari Toledo era muito engraçado, não sei se ele já morreu, comentem aí se ele está vivo. O Coxinha também, era impressionante, né? Agora imagine a seguinte situação, você vai ao teatro para assistir uma peça de comédia, né? Mas você já assistiu essa peça antes, ou você trabalhou no ensaio dessa peça aí. Você trabalhou no teatro na parte de iluminação, na parte de montagem, enfim, qualquer portaria, seja o que for. Quando vocês estiverem durante o espetáculo não vai ter tanta graça, né? Porque, na verdade, você já conhece a piada, você conhece os bastidores da exposição, daquilo que está sendo feito, né? Você já sabe qual vai ser a piada que vai ser contada, você já sabe qual vai ser a cena que vai ser demonstrada, né? Às vezes até o tombo que o ator finge que foi sem ser de propósito, né? E na verdade aquilo ali foi só para tirar um pouco do gelo da peça, né? E a interação que ele tem com a plateia, né, de vez em quando, para quebrar um pouco o gelo. E aí eu estava pensando, quando você está no mundo Red Pill, na verdade, analogia, você está vendo a vida por trás das cortinas, né? Então, se você vai namorar, você já sabe o que vai acontecer durante o namoro, quais serão os testes que vão acontecer. Quando você casa, o que vai acontecer, que ela vai fazer corpo mole, largar o trabalho, ter filho, dizer que tá difícil de arrumar emprego, o dinheiro dela vai ser dela, o seu vai ser da casa toda, né? A questão da separação, a questão da guarda, a questão das pensões, né? A questão do Estado, como o Estado vai te tratar. E você sendo um cara red pill, você já trabalhou ali no teatro, né? E você já assistiu todos os ensaios. E aí, o que acontece? Você não só vê essa peça, né, do mundo masculinista, né, por trás das cortinas, né?
Você vê a vida toda por trás das cortinas, né? As coisas que eu tenho pensado mais é em relação, poxa, eu tenho mais de 40 anos de idade, ou seja, tenho aí, se eu viver até os 80, tenho quase 40 verões pela frente, né? Eu não tenho tempo para ficar perdendo com besteira, né? Com querer conquistar mais coisas do que eu preciso, né? Se eu já tenho o suficiente para viver, já me contento tendo a minha casa para morar, minha conta d'água paga, minha luz paga, minha internet paga, minha alimentação no supermercado paga, o combustível da minha bicicleta, né? O feijão, né? Então não vou ficar me preocupando em trabalhar para ganhar mais dinheiro, né? Eu tinha uns negócios, tinha um planejamento de fazer kitnets aqui na Europa, né? De comprar um terreno. Os terrenos aqui são extremamente burocráticos. Às vezes só pode construir 10% do terreno, mas tem aquelas casas montadas, né? Pré-fabricadas, ou casas móveis, né? Que não se considera casa aqui, então você pode colocar e você alugar. A rentabilidade é alta, mas eu fiquei pensando, para que eu vou me meter nessa furada? Esse mês de junho eu tive tanto trabalho para consertar imóvel, alugar imóvel, né? Tratar com pessoas. Eu dou os parabéns, eu já trabalhei com público, né? O primeiro emprego que eu tive na vida foi trabalhar com público. E trabalhar com público é muito chato, né? Hoje mesmo eu tinha uma mensagem nos aplicativos de anúncios, né? Estava me perguntando qual o valor da caução dos apartamentos. São 3 calções mais a primeira renda, né? Mais o primeiro aluguel. Aí a pessoa, mas qual o valor disso? Aí já está tudo alugado, né? Mas eu perguntei, o senhor tem dificuldade de multiplicar 4 vezes o valor do aluguel? O senhor tem dificuldade? Aí aquela resposta, seu estúpido, para que o senhor precisa ser grosso assim? Agora, ok, posso até ter sido estúpido, mas vamos pensar. Imagine você receber 500 mensagens por dia, né? E as mensagens perguntarem a você o que você descreveu no anúncio. Né? Por exemplo, você está alugando anualmente ou é para férias? E lá no título do anúncio, no corpo do anúncio, está dizendo aluguel anual, aluguel bienal, né? E isso, assim, se vocês anunciarem qualquer coisa na internet, vai vender um carro aí, coloca a quilometragem na descrição, alguém vai te perguntar qual a quilometragem do carro. Você coloca o ano do carro e a pessoa pergunta qual o ano do carro. Você coloca de onde você é, de onde você é, sabe? Ok, se você não tem uma demanda muito grande, você consegue responder de boa, né? Mas se você recebe 500 mensagens por dia e você tem que filtrar, né, é bem complicado, você perde a paciência. Então, quem trabalha com atendimento ao público, né, imagina lá, você trabalha numa loja, a pessoa vê uma roupa, né, chega uma pessoa arrogante, vê uma roupa, está no direito dele de não comprar, mas vê outra, né? Mas além de ver a roupa, ele fica alugando o vendedor, né? Ele fica alugando o vendedor, fazendo pergunta, às vezes até pergunta que não é relacionada, vai lá arrozar a vendedora, você trabalha aqui há muito tempo, tal, quero dar em cima da vendedora, né? E coitada, assim, nesse caso eu tenho pena da Capi mesmo, que, tá ali para trabalhar, não tá ali para ouvir história triste, né? Quando eu coloquei os anúncios imóveis aqui, mesmo por mensagem eu ouvi história triste, né? Eu estou separando meu marido, eu sou capissol. Dane-se, eu não quero saber da tua vida, eu quero saber se tem dinheiro para me pagar, se tem garantia, se você tem condições de me pagar, isso não me interessa, né? Então, trabalhar com atendimento ao público é uma coisa muito desgastante, porque o trabalho em si, eu acho que qualquer trabalho, por mais pesado que seja, você está trabalhando numa obra, você está subindo 3 andares aí com saco de cimento nas costas, né? O elevador da obra não está pronto, mas você sabe que você vai ter que subir com um saco de cimento, aquele já é teu trabalho, você já está preparado para isso, né? Você já sabe que teu dia vai ser assim. Aí imagina você tem um encarregado lá te enchendo o saco, perturbando, sendo estúpido contigo, né? Assim, totalmente desarrazoado, né? Totalmente, você está lidando com o ser humano. É bem complicado lidar com as pessoas, é bem complicado. E isso se resume em paciência, né?
Eu acho que a partir do momento que você vai ficando mais velho e quanto mais autossuficiente você é, ou seja, quanto menos você precisa de outra pessoa, em síntese, quanto mais grana você tem, você de uma certa forma você vai se tornando um pouco arrogante, porque você não quero saber, você não dá atenção para a pessoa, né? A pessoa tá te perturbando, tá te fazendo uma pergunta idiota, você está deixando ela no vácuo, né? Não está respondendo. O chefe está te enchendo o saco, né? Você está sofrendo assédio moral na empresa, você já tem, sei lá, uma grana boa guardada, já tem seus ativos que já te sustentam. Você vai, né? Não precisa falar, não precisa se estressar com isso, mas você vai, pede demissão, vai embora, né? E como o ser humano atrapalha a vida do outro ser humano. Nas coisas mais simples, como eu dei exemplo no outro podcast, como dirigir um carro de aplicativo, né? Você está dirigindo um carro de aplicativo, acho que muitos aí dirigem, né? E daí o passageiro, entra nessa rua aqui, né? Aí você, olha, não posso entrar aqui, é faixa contínua, tem que fazer o contorno ali, pegar a rotatória ali na frente e tal. Não, mas todo mundo faz, só pode fazer. Desculpa, todo mundo, mas eu não sou todo mundo, eu não posso fazer, senão eu vou tomar multa, né? E daí você não faz, aí a pessoa te dá uma estrelinha a menos, aí você tem uma pontuação a menos, né? E você acaba sendo expulso do aplicativo, né? Porque a demanda é muito grande, né? Assim, tem muitos motoristas, então o aplicativo se dá o luxo de te expulsar, né? Essa é o livre mercado, né? O livre mercado é excesso de mão de obra, né? Na minha opinião, isso. O livre mercado é muito bom quando você tem muito dinheiro, quando você tem, na minha concepção, mais de 7 zeros, né? Mais de 10 milhões. Aí o livre mercado é ótimo. Agora, fora isso, para você como empregado, livre mercado significa salários mais baixos, porque outra pessoa vai se sujeitar a fazer o que você faz por menos, né? E aí você começa a fazer um planejamento para se especializar mais ou até mudar de país, né? Não ficar preso aí no Brasil, né? Ou vocês vão viver a vida toda achando, vai melhorar, o próximo presidente, vai melhorar. Bom, mas eu não vou falar sobre isso novamente, não. O cerne da questão mesmo que eu queria falar é ver a vida por trás das cortinas, né? Que é o mundo Red Pill. Acaba que você... É um choque de realidade, né? É um choque de realidade que você acaba, assim, de uma certa forma, perdendo motivação até pela vida, né? Então, se você já tem uma vida sofrida, né? Você começa a entender as coisas, né? Poxa, peraí, então eu vou ter que trabalhar 8 horas, vou pegar um transporte de volta para o trabalho de 3 horas, vou tirar 1 hora de almoço, então 14 horas... Só me restam 10 horas por dia, vou dormir 7, me restam 3 horas por dia, vou fazer minha higiene, vou me alimentar à noite, ou seja, não sobra tempo nenhum pra gente, né? Então é assim, é ver um mundo por trás das cortinas. E a gente pode subir um nível, né, nessa questão, né? E aí entra um pouco mais na parte mais, digamos que para uns, místicas, né? E eu já acho que é uma parte científica, né? Eu não tenho religião, né? Então, se alguém quiser se desinscrever porque o Alita não tem religião, então a religião dele não é igual a minha, então eu não vou seguir. Eu respeito todas as religiões, mas eu acredito na quântica, né? Na física quântica. E na ciência mesmo, né? E o próprio Einstein, né, há 60 anos atrás, já comprovava que o tempo não existe, né? A relatividade do tempo, né? Então, subindo um nível, né, por ver as coisas por trás das cortinas, né, já sabendo, já conhecendo a vida, né, a vida como ela é, né, não é nenhum Nelson Rodrigues, mas falar em Nelson Rodrigues, eu já disse, recomendo muito vocês digitarem audiobook no YouTube, tem vários livros, vocês escolhem o tema que vocês querem ouvir, né? Isso é muito legal, porque não te cansa a vista, você bota um fone, você está trabalhando, dirigindo um carro, seja o que for, uma moto, com fone, ouvindo um livro, isso só vai te agregar, você vai aplicando o filtro e vai desenvolvendo a inteligência, né? Então, assim, subindo um pouquinho de nível, né, vendo as coisas por trás das cortinas, quando a gente toma ciência que o tempo não existe, né, que o tempo é relativo, quando a gente toma ciência que nós somos apenas moléculas, átomos, né, um conjunto de átomos formando moléculas que se transformam em tecidos, em células, enfim, células, tecidos, órgãos, né, só o que resta da gente mesmo é a consciência.
e a gente não vai estar aqui para sempre, né? Então o nosso tempo terrestre, nosso tempo físico que a gente tem, que a gente lida no dia a dia, né? Cientificamente ele não existe, mas a forma que a gente trabalha, a gente não consegue se distanciar disso, né? Então vamos lá, você tem lá 30 e poucos anos, tá batalhando aí, você vai criar um negócio. Quanto tempo esse negócio vai demorar para dar certo, se tudo correr bem? Quanto tempo você vai desfrutar desse negócio? Ok, e aí? Você vai estar com 60 anos, a sua expectativa é de 75, como é que você vai lidar com isso? Né? Então, vendo as coisas por trás das cortinas e subindo um nível a mais, indo para o aspecto científico, né? Você acaba descobrindo que a única coisa que existe no universo mesmo é a questão da consciência, né? A única coisa que te diferencia de outro ser humano, de algo material, como uma cadeira, uma parede, uma pedra, é a consciência que você tem de um animal, né? Desculpa ter viajado um pouco, mas foi só uma semente que eu plantei. Eu peço para vocês filtrarem, né? Colherem, refletirem, e o objetivo é que a gente desenvolva, né? Cada dia a gente cresça um pouquinho mais e entenda, né? Talvez a missão da gente aqui seja a gente se autodescobrir, né? É bem legal a gente conhecer esse mundo masculinista, saber o comportamento das mulheres, saber o risco, saber, ter a consciência se vale ou não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena, né? Mas a gente sobe um pouquinho de nível também assim que a gente já se sente mais preparado, né, para dar um passo seguinte. Ok, pessoal, é isso aí, 21 minutos. As gaivotinhas, a mãe está ensinando a gaivotinha a voarem. Em breve eu espero fazer um vídeo aí com as gaivotinhas fazendo os primeiros voos. Ok, grande abraço, vamos que vamos.